de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Muito bem, então boa noite a todos. Estamos dando início aos nossos estudos dessa quarta-feira, né? Nós estamos aqui no Centro Espírita, conhecido como Casa de Francisco. Ele fica aqui em Belo Horizonte, no bairro Ipiranga, na rua Ozanam 319. Então já fica o convite para o pessoal aqui de Belo Horizonte que está nos assistindo. Toda quarta, quinta-feira, às 20 horas, temos estudos presenciais. Temos estudos presenciais também na segunda, às 20 horas. Aos sábados. O primeiro sábado do mês, de 9 às 11. Então, todo mês tem o primeiro sábado, né? Então, no primeiro sábado tem um seminário presencial de 9 às 11 da manhã. E sexta-feira também presencial, né? De 20 às 21. Atualmente é o estudo das cartas de Paulo, né? Do livro Paulo Estevam. Na quarta-feira a gente faz o estudo do Evangelho, no método do miudinho, que é um estudo bem detalhado. Hoje, quinta-feira, a gente estuda as leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos. E, enfim, a gente tem uma programação aqui na casa muito extensa, né? Essa casa ela é uma verdadeira escola, né? Muitas opções de estudo que atende aí todas as áreas, todas as necessidades. Bom, então, hoje a gente vai trabalhar mais o nosso quarto encontro sobre a lei de adoração. O que a gente busca no estudo da lei de adoração? Primeiro, a gente tem por objetivo entender o porquê que a gente busca as casas religiosas. Depois que a gente entende isso, a gente vai buscar entender por que as pessoas buscam casas religiosas diferentes e entender que esse processo é normal e que não há motivo nenhum para a gente ter intolerância religiosa. Então, um dos principais objetivos do estudo dessa lei moral é nos dar essa pacificação, né? A gente ficar harmonizado, pacificado, tranquilo, sabendo o que estamos fazendo. Porque não é fácil, né? Eu penso que alguns aqui, para dizer que veio para o Centro Espírita, às vezes nem disse em casa, né, que vinha para o Centro Espírita. Com medo de uma represália, de uma piadinha, né? E muitas vezes somos nós que temos essa postura com relação às pessoas, né? Nós não respeitamos a opção religiosa, a opção de frequentar um templo que a pessoa faça. Então, ao estudar a lei de adoração, a gente vai compreendendo tudo isso. Porque todo conhecimento que a gente busca, o grande objetivo de adquirir conhecimentos é acalmar os nossos sentimentos. Nós estamos aqui estudando, buscando conhecimento, participando das palestras, das lives, para pegar esse conhecimento e acalmar nossos sentimentos, nossas emoções.
Porque o sentimento e a emoção, Deus já deu para a gente de graça. A gente se movimenta a partir dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas a gente precisa de discernimento, precisa de conhecimento, precisa de uma segurança doutrinária, filosófica, para harmonizar os sentimentos. Que aí você consegue fazer o que precisa fazer em família, no trabalho, na casa espírita, no grupo social. Você consegue fazer harmonizado, sem sofrimento. Né? Então, o conhecimento ele é importante para a gente aplicar na harmonização dos nossos sentimentos. Então, se alguém perguntar para você, poxa, mas por que você vai tanto no centro espírita? Por que você estuda tanto? Porque com o conhecimento, você vai responder, né? Com o conhecimento, eu harmonizo meus sentimentos, minhas emoções. E aí tenho uma vida mais harmonizada com as pessoas. Menos conflitos, mais harmonia, mais saúde, mais tranquilidade, mais fluidez social. Então, por isso que a gente estuda. E um dos fatores de nós estarmos aqui no Centro Espírita, e nesse mesmo dia e horário, outras pessoas estarem em outras igrejas, igreja evangélica, católica, terreiros de umbanda, de candomblé, religiões orientais, enfim, o mundo inteiro tem milhões de pessoas agora em igrejas diferentes. Cada qual encontra o conhecimento certo para a sua dor. Todos nós estamos passando por dores, por dificuldades, por conflitos íntimos, e vamos em busca de um tipo de conhecimento que possa nos harmonizar essas dores íntimas, esses conflitos íntimos. E esses conhecimentos morais, eles são oferecidos em maior escala dentro das igrejas, dentro das escolas religiosas. A lei de Deus ela é composta de leis que regem a matéria e as leis morais. Nós, nas igrejas, nas casas espíritas, nos templos, nós vamos em busca de estudar as leis morais, para que a gente possa acalmar nossos sentimentos, nossas emoções, e cada igreja, cada templo religioso, interpreta de uma maneira, tem um ritual diferente, tem um cerimonial diferente, tem uma logística diferente. Uns adotam música, outros banda, outros coral, outros uma pregação efusiva, outras muito mais um cerimonial, um culto. Na casa espírita é um formato bem simples, né? Mas nós temos todo tipo de metodologia sendo aplicada nas igrejas. E cada qual vai sendo direcionado para a igreja, para o templo, que melhor lhe ofereça o conhecimento para a sua dor específica, para o seu conflito específico. Entende? O que faz as pessoas buscarem o centro espírita kardecista? Os centros espíritas kardecistas, eles têm por função primordial ser o educandário, ser uma escola, ser um local onde conhecimentos são distribuídos de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais racional. A fé raciocinada é um valor muito importante dentro dos centros espíritas.
Então, quando nós queremos respostas mais substanciosas, quando nós precisamos de explicações mais convincentes, quando nós estamos dispostos a analisar vários aspectos da nossa dor, normalmente, nas casas espíritas kardecistas, voltadas ao estudo, nós encontramos esse tipo de conhecimento sendo distribuído, sendo informado, sendo trabalhado. Outras pessoas precisam de um acolhimento, outras pessoas precisam de pertencimento, outras pessoas precisam de emoção, outras pessoas precisam muito mais de uma fixação numa liderança, e nós temos todos esses formatos disponíveis. O mercado religioso, vamos chamar assim, né? O mercado das religiões, ele oferece vários formatos diferentes. E cada um vai percorrendo, né? Vai percorrendo, vai estudando, vai pesquisando, vai frequentando, até que encontra aquilo que está buscando. Muitas vezes a indicação de um amigo, muitas vezes a indicação da própria família, muitas vezes a própria pessoa assistiu uma live, leu um livro, se interessou, mas o fato é que Deus traz o aluno para a escola certa. E isso, se a gente entende isso, a gente pacifica o nosso coração e a gente sai daquela linha da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é fruto do desconhecimento de como as coisas funcionam, né? Eu vou pedir para a Consuelo ler as 3 primeiras perguntas da lei de adoração, que é a primeira lei das 12 que é estudada no Livro dos Espíritos. 649. Em que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Sentimento inato como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque não há, jamais houve, povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Perfeito. Então, cada um de nós traz um instinto de adoração. E esse instinto faz com que a gente busque proteção. Foi o que foi lido no Livro dos Espíritos. A gente reconhece a nossa fragilidade e vamos na direção de Deus em busca de proteção. A proteção que Deus nos oferece, ela é permanente, ela é contínua. Nós é que nos afastamos dessa proteção, na medida em que a gente se rebela contra o próprio processo evolutivo. Mas é muito importante trabalhar o conceito de proteção. Proteção é um processo que ele é entregue para cada um de nós, para que a gente desenvolva a autoproteção. Então, como que Deus nos protege? Deus nos protege oferecendo conhecimento. Quando o professor ensina ao aluno, pode ser uma matéria na faculdade, na escola, no centro espírita,
Quando o professor ensina, ele está protegendo o aluno. Ele está transmitindo conhecimento. Ele está informando. E com essa informação, com esse conhecimento, o aluno tem agora um instrumento para se proteger. Nas universidades, nas escolas técnicas, o conhecimento te protege. Você se lança no mercado de trabalho mais qualificado, mais seguro. Você sabe o que precisa fazer. Então, o conhecimento que é transmitido, o conhecimento técnico, ele te protege para que você vá seguro lutar pelo pão de cada dia. O conhecimento moral, que é oferecido principalmente nos templos religiosos, ele é absorvido por nós para a pacificação dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, das nossas emoções. E é assim que a gente encontra proteção. Percebe? Na medida em que eu tenho conhecimento de como Deus estruturou a vida, eu vou me protegendo. Porque na medida em que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, além da minha proteção individual, pacífica, a autoproteção, eu recebo a proteção externa de Deus. Um exemplo. Você faz o culto do Evangelho no lar, todos os dias, cada 2 dias, uma vez por semana. Nós já sabemos que o culto do Evangelho no lar proporciona uma proteção para aquela casa. Essa proteção, ela se divide em 2 campos. Na medida em que você abre os livros, faz a prece, faz o seu culto do Evangelho no lar, você recebe orientações de natureza moral. Você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você abre algum livro de mensagem, e aquilo vai te esclarecendo. Eu, por exemplo, já abri o culto do Evangelho no lar na minha casa algumas vezes, e eu muito preocupado com uma questão, um fato. E durante o Evangelho vem a mensagem, que ela é providenciada pelos nossos mentores, né, que conhecem os nossos dramas, conhecem as nossas necessidades. E eu terminei o Evangelho em paz, tranquilo, sereno. Aquele conflito foi extinto, graças às reflexões feitas a partir das páginas que me foram oferecidas pelos benfeitores espirituais. Então, é a autoproteção. E tem a proteção externa. Por exemplo, quem faz o culto do Evangelho no lar, vamos imaginar que um ladrão queira entrar na sua casa. Achou interessante, vai entrar na sua casa, decidiu entrar na sua casa. Na hora que ele planeja, que ele começa a executar o plano, o seu mentor, que já está sabendo de tudo, os mentores de todos ali na casa já estão sabendo, e o mentor, então, a hora que o ladrão está vindo, ele se aproxima, une a sua vibração através do seu perispírito ao perispírito do ladrão e desarticula. Cria uma vibração, tira o ladrão daquela vibração do assalto, porque a vibração do mentor é muito mais forte, muito mais suave, muito mais evoluída, muito mais iluminada. Então, nesse contato, quase um transe mediúnico, o ladrão perde o ânimo, a vontade, a coragem de entrar na sua casa, de roubar a sua casa. Então, na sua casa ele não entra, ele vai na casa do vizinho.
mas na sua ele não vai. Então, essa proteção é a proteção pelo alinhamento com a vontade de Deus. É a proteção externa. É a proteção que Deus nos dá, além da proteção do conhecimento. Um outro exemplo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o perdão. Nós estamos estudando nas quartas-feiras, né? A ciência do perdão. E lá está escrito o seguinte: se você tem um inimigo e você perdoa esse inimigo de coração, com esquecimento, não desejando mal, desejando o bem, se você perdoa dentro dos padrões orientados pelo Evangelho, esse inimigo, vamos imaginar que ele não te perdoou. Ele não tem essa capacidade, essa condição de te perdoar. Ele não te perdoou. E ele, muito pelo contrário, está elaborando uma vingança terrível contra você. Quer te prejudicar, quer te causar um mal para sua família. Ele vai planejar, vai perder tempo planejando, vai se desgastar, mas na hora que ele for executar, o seu mentor espiritual, autorizado por Deus, não vai permitir a vingança. Por que ele não vai permitir a vingança? Porque você perdoou. E perdoar é da lei de Deus. Você cumpre a lei de Deus, você se harmoniza com a vontade divina, você se harmoniza intimamente, e além disso, Deus te protege externamente. Nada vai te acontecer com relação àquele inimigo que você já resolveu a questão. Então a proteção de Deus ela é permanente. Ele está o tempo inteiro nos oferecendo recursos, nos oferecendo instrução, nos oferecendo conhecimento. E quando a gente se harmoniza e alinha com a vontade de Deus, ele nos oferece ainda a proteção externa. Essa proteção, nós estamos o tempo inteiro buscando essa proteção. Porque nós estamos constantemente com conflitos de sentimento. Não estamos? Conflitos de emoções, conflitos os mais diversos. Isso nos aflige, não aflige? Isso nos inquieta. Então, na medida que eu obtenho o conhecimento, obtenho a instrução, obtenho a ajuda e aplico isso no meu sentimento, eu me harmonizo. Então, essa proteção que nós buscamos quando buscamos Deus é a proteção do conhecimento que Deus nos dá, para que a gente possa resolver nossas questões de sentimento, de emoções, de sensações, tudo aquilo que está na linha do sentimento. Essa proteção, ela varia. Esse tipo de informação, ele varia. Quando Jesus estava caminhando numa das regiões gentias, ali da Judéia, veio uma mulher desesperada correndo atrás dele. Jesus, cura minha filha está endemoniada, cura minha filha. E Jesus passou direto. Jesus passou direto, a mulher gritando, Jesus passa. Ele faz isso de propósito, né, para dar um ensinamento. Aí os discípulos se aproximam dele e falam: mestre, despede essa mulher que ela está gritando atrás da gente aqui. Está desesperada. Né? Aí Jesus, agora então, ele começa a dar um ensinamento.
Ele fala: eu já falei para vocês que eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para os gentios. Aí ele se volta para a mulher e fala: mulher, que queres? Ele fala assim: não é bom dar do pão dos filhos aos cachorrinhos. E a mulher fala: mestre, mas os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa onde os filhos estão comendo. O que essa passagem nos mostra? Que determinados ensinamentos, por exemplo, Jesus veio porque ele tinha feito uma promessa para milhões de espíritos que estavam em capela, que iam ser exilados para a terra, e Jesus esteve pessoalmente com esses espíritos. Emmanuel narra isso no livro A Caminho da Luz. E ele promete a esses espíritos que iria estar pessoalmente com eles para exemplificar, para mostrar na prática como viver as leis de Deus. Então, esses espíritos, vendo Jesus, observando Jesus, além de toda a teoria, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, todas as culturas, eles iriam ver um espírito puro vivenciando a lei de Deus num planeta de provas e expiações. Era uma forma de ajudá-los ao vivo e a cores, percebendo o comportamento de um espírito puro. Então Jesus vem, quando ele fala: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está se referindo a esse grupamento de capela, que era um grupamento rebelde, espíritos mais velhos, espíritos renitentes no mal, já vinham de um exílio de capela, eram espíritos complicados. Então Jesus veio para esses espíritos. Os autóctones, aqueles que faziam a sua evolução na Terra, também foram atendidos por Jesus. E para esses, Jesus dizia, ele fazia a cura, como foi o caso dessa mulher. Jesus livrou o processo obsessivo da filha dela e disse: a tua fé te salvou. A tua fé intercedeu por sua filha. Fé. Fé é sentimento. É o início da caminhada. É a confiança. Em muitas situações, Jesus fala: a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Mostrando que a pessoa tinha a crença, tinha a boa vontade. E que aquela cura, aquela ajuda, era um estímulo para que ela prosseguisse na jornada. Mas para os exilados de capela, era necessário algo mais. O processo da cura do cego de Betsaida mostra isso. É bem diferente da cura do cego de Jericó. O Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a visão desse espírito simples, né? A visão familiar, genealógica, da árvore genealógica. Jesus vinha da linhagem, né, de Davi. Tudo muito material, tudo muito tradicional. Jesus, filho de Davi, como se Jesus fosse da linhagem de Davi, como se Jesus não fosse o que era, né, um Cristo. Mas era a visão simplória
de um espírito simplório. E é assim que os espíritos simplórios vêm. Tanto que a cura desse cego foi simplória. Ele se levanta, joga a sua capa, e Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? E ele foi muito positivo, que eu veja. Então, veja. E ele viu. E saiu feliz e agradecido. Simples, né? Então, veja. E ele viu. Com o cego de Betsaida, que era um exilado de Capela, o texto diz o seguinte: e trouxeram o cego de Betsaida, trouxeram, no plural, mais de um, precisou de ajuda, né? Se não tivesse tido essa ajuda, não teria chegado a Jesus. Trouxeram a presença de Jesus, Jesus pega pela mão, tira da aldeia, afasta da aldeia, passa saliva nos olhos e pergunta: o que você está vendo? E o cego de Betsaida responde: estou vendo os homens todos como árvores. Aí Jesus passa a segunda saliva e pergunta: e agora, o que você está vendo? Fala: não, agora eu estou vendo os homens como são. Para o primeiro, o cego de Jericó, Bartimeu: que queres que te faça? Que eu veja. Não veja. Era uma cegueira proveniente de um karma pequeno. Era uma cegueira espiritual proveniente de alguns deslizes, alguns equívocos, ainda primários. Mas para o cego de Betsaida, primeiro que ele precisou ser trazido, ajudado. Ele não teria condições de vir pessoalmente para estar com Jesus. Jesus tira ele da aldeia, passa a primeira saliva. Ao passar a primeira saliva nos olhos, Jesus está fazendo com que o cego de Betsaida enxergue a razão da cegueira. Eu vejo os homens todos como árvores. Ou seja, os homens é tudo indiferente para mim. Eu trato todos iguais, como se todos fossem árvores. E o Evangelho nos ensina o quê? Faça ao próximo que gostaria que fosse feito a você. É o contrário de tratar todo mundo igual, como se todos fossem árvores. Se você está numa relação afetiva, você tem que ter uma estratégia para uma relação afetiva. Faça ao outro que gostaria que fosse feito a você. Se você está numa relação afetiva, o que o outro gosta? O que eu gosto? É preciso que haja um diálogo entre essas duas pessoas. Se eu faço ao outro o que eu gosto que seja feito a mim, eu tenho que saber o que o outro gosta. E o outro tem que saber o que eu gosto. Não é uma relação íntima? Uma relação afetiva? Nós vimos ontem na aula sobre o perdão que até no trato com os inimigos tem um momento de uma conversa íntima, particular, para expor a situação. Numa conversa entre inimigos. Imagina pessoas que estão vivendo uma relação afetiva, íntima. Você pode tratar como se fosse tudo árvore? Não. Você tem que ter uma consideração diferente. E a pessoa tem que ter uma consideração diferente por você. A regra geral é:
faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. No ambiente profissional, onde as relações são mais informais, o respeito aos direitos, o respeito à liberdade de expressão, o respeito à liberdade de ir e vir, respeito aos direitos, respeito ao ambiente, regra geral, faça ao outro, respeite, para que seja respeitado. Mas nas relações mais íntimas, é preciso que haja essa troca de informações. Porque você está disposto a viver com aquela pessoa por muito tempo. E quanto mais conhecimento um tiver do outro, e quanto mais um atender ao outro, viver com essa preocupação de atender o outro, e o outro atender a ele, maior a probabilidade de êxito nessa relação afetiva. Agora, se eu trato todo mundo como árvore, se eu trato o marido como árvore, a esposa como árvore, trato como se fosse um colega de trabalho, como se fosse um confrade, como se fosse alguém do grupo social, trato todo mundo igual, não é isso que o Evangelho propõe. Temos que tratar cada qual com a deferência necessária. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, numa prece para uma criança que acaba de nascer, Kardec deixa claro: existe uma lei específica regendo a relação dos pais com os filhos. E é dever dos pais observar as tendências das crianças pequenas, principalmente até os 12 anos de idade, observar essas tendências negativas e corrigir. Enquanto estão na infância, enquanto elas aceitam a correção, enquanto elas estão totalmente abertas à influência de papai e mamãe. Agora, dá para tratar um filho, uma filha, como árvore? Como você trata seu colega de trabalho? Como trata o colega do futebol? Não. Tem que ter um tratamento especial. Tem que ter um tratamento diferente. Então, o cego de Betsaida, naquele momento, Jesus faz com que ele enxergue o problema que ele tinha. Uma desobediência crônica à lei de Deus, que manda fazer ao outro o que gostaria que seja feito assim. Isso envolve... Cada relação é um tratamento diferente. Isso envolve conhecer o título da relação, a intimidade da relação, o compromisso da relação. Não dá para tratar todo mundo como árvore. É uma indiferença dolorosa. É uma indiferença terrível. As pessoas mais íntimas querem mais atenção. As pessoas mais necessitadas do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa correção, como os filhos, querem mais atenção, precisam de mais atenção. Não dá para tratar todo mundo como árvore. Temos que ter sabedoria nas relações. E aí, Jesus passa a segunda saliva e ele então enxerga. Mas Jesus tira ele da aldeia e fala: não retorna para a aldeia. O que é a aldeia? A aldeia é o núcleo de pessoas que se une a partir dos mesmos objetivos, das mesmas ideias, da mesma cultura. E ali ficam num processo de retroalimentação dentro do vício. Entende? Então nós temos essa tendência de nos agrupar de acordo com as nossas manias, de acordo com as nossas tendências. Então Jesus orienta o cego de Betsaida de uma forma diferente de como ele
orientou o cego de Jericó. Isso já mostra por si só, esse comportamento de Jesus, por si só, já mostra que não dá para tratar todo mundo como árvore. Entende? O cego de Jericó foi tratado como era necessário. O cego de Betsaida foi tratado de outra maneira, como era uma necessidade maior, envolveu um cuidado maior, um tempo maior, uma dialogação maior, uma explicação maior. O próprio comportamento de Jesus mostra, não dá para ver os homens todos como árvore. E com isso, a gente vai entendendo que a proteção de Deus, ela vem através dos recursos que Deus nos oferece. Você está satisfeito com os conhecimentos da casa espírita? Está te fazendo bem? Você está melhorando? Está controlando mais a raiva, as emoções fortes? Está conversando melhor em casa? Está conversando melhor no trabalho? Está se entendendo melhor? Está se transformando? Está aplicando esse conhecimento no seu sentimento? Se você está fazendo isso, meus parabéns. Você está entendendo o porquê do conhecimento, o porquê desse trabalho de vir buscar o conhecimento. Ele tem que ter uma aplicação no seu sentimento. Você não pode vir em busca de um conhecimento para acumular conhecimentos, para discutir com pessoas de outras religiões. E tem gente que faz isso. Vamos acumular conhecimentos vamos nos escalar como discutidores. Vamos para os embates das discussões religiosas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é angariar conhecimentos para aplicar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, para sairmos de uma eventual depressão, para resolvermos a nossa ansiedade. Por isso estamos numa casa de adoração. Por isso o instinto de adoração nos trouxe aqui. E tem um detalhe muito importante na lei de adoração, que Jesus nos ensinou. E a gente está sendo repetitivo nesse ensinamento, porque ele é fundamental. Jesus fala: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Com esse ensinamento, Jesus define o parâmetro que nos interessa na evolução. Conhecer Deus. Na medida em que nós conhecemos Deus, estudamos Deus, buscamos informações de Deus, nós vamos nos conhecendo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Qual a ideia que você tem de Deus? Como você vê Deus? Como você compreende Deus? É a partir disso que você vai trabalhar a sua evolução. Entende? Jesus deixou claro: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então Jesus traçou o parâmetro. Estude Deus. Compreenda Deus. Entenda Deus. Para você se entender. Para você se compreender. E nós hoje
nesse tempo atual, nós já sabemos que Deus se revela, se apresenta, se mostra através das suas leis. Você fala assim, não, Marcelo. Eu falo, Sabe por que a gente tem dificuldade de entender esse conceito? Porque a nossa relação com as leis sempre foi com as leis dos homens. E sabe como que os homens faziam as leis ao longo da história? A lei que eu estou escrevendo é para o povo, é para você, eu não. Faz sentido para vocês? A lei é para você cumprir. Eu posso fazer o que eu quero. A lei é para disciplinar a sociedade. Nós que fazemos as leis não estamos submetidos a elas. Nós podemos fazer de outra forma. Faz sentido? A nossa história não está cheia disso? As ditaduras, os grandes impérios, é a lei para o outro. Quando você pega as ditaduras que ainda remanescem pelo mundo, é alguém fazendo decretos para o outro. Ele mesmo não se vê obrigado, submetido àquilo. Então nós temos, e tem um outro fator também que nos atrapalha entender esse conceito, é que as leis humanas estão sempre mudando, não estão? Quantas constituições federais o Brasil já teve? Quantos códigos civil o Brasil já teve? E você pega os outros países, toda hora muda. Muda a Constituição, muda Código Civil, muda Código Penal, muda Código de Processo. As leis mudam, não mudam? E a gente imagina que a lei é algo fraco, volátil, e que não devemos observar a lei, porque vai mudar, para uns serve, para outros não serve, para uns aplica, para outros não aplica. A gente, ao longo da nossa história evolutiva, a gente aprendeu a dar um descrédito para a lei humana, não é verdade? A gente não tem uma certa desconfiança, um certo olhar assim, será que isso é sério? Será que essa lei pega? Essa lei não pegou. Por que fizeram essa lei? Será que essa lei não foi um oportunismo do legislador? Não é assim que a coisa funciona? A gente não tem essa meio desconfiança, né? A gente não leva muito a sério, sabe que tem a lei, mas quando a gente vai na lei de Deus, primeira característica da lei de Deus, ela é imutável. Antes de você ser criado, há alguns bilhões de anos atrás, as leis de Deus já existiam e eram exatamente as mesmas leis de hoje. Não mudou uma vírgula sequer. São imutáveis. Segundo, as leis de Deus expressam o caráter de Deus, a personalidade de Deus, o pensamento de Deus, o sentimento de Deus. Então, quando nós temos as leis de Deus, nós temos ali o comportamento de Deus, a conduta de Deus. E quando nós estamos estudando, aqui no nosso caso, as leis morais, nós estamos conhecendo Deus. Estamos conhecendo o caráter de Deus,
o sentimento de Deus, o pensamento de Deus, porque Deus se revela pelas suas leis. E elas não vão mudar. E elas não vão ser aplicadas para uns e para outros não. São leis eternas. E a questão número 1 do Livro dos Espíritos nos diz a essência dessas leis. A questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Tudo que Deus faz está no mais alto grau, o grau supremo de inteligência. Quando ele elabora as suas leis, essas leis são elaboradas num grau supremo de inteligência. Por isso elas são imutáveis. Elas não precisam mudar em nada, porque elas já estão no grau mais alto, no grau supremo de inteligência. E quando nós conhecemos as leis de Deus, nós começamos a conhecer Deus. Não é verdade? Nós não estamos estudando a lei de adoração, já não aprendemos que a adoração é um instinto que nos leva à busca de proteção, a autoproteção e a proteção externa. Nós não estamos conhecendo Deus, o que Ele nos fornece, o que Ele é capaz de nos fazer. Na medida que vamos estudando as leis morais, vamos conhecendo Deus. E na medida que conhecemos e entendemos Deus, nós vamos nos conhecendo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Agora, se nós não conhecermos Deus, se nós não buscarmos Deus através do estudo dessas leis, da compreensão dessas leis, da vivência dessas leis, nós não conseguiremos avançar na nossa evolução. Porque Jesus trouxe a condição: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Se você não conhece Deus, a sua evolução vai ser bem fraquinha, bem pequenininha. Enquanto você não entender e não seguir firme nessa busca, nessa compreensão das leis de Deus, enquanto você não conhecer Deus, você não se conhece, você não se resolve, você não se harmoniza. Por isso que nós temos o instinto de adoração. Porque Deus quer que a gente se harmonize. Deus quer ser conhecido por nós. Então Ele colocou em nós esse instinto de adoração que nos faz chegar aqui nessa casa espírita, que faz chegar os irmãos ali na Igreja Católica, na Evangélica, no terreiro de Umbanda, nas religiões orientais. Está todo mundo em busca de conhecer Deus, porque Jesus revelou a lei. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Você compreende Deus? Você estuda as leis morais, estuda as leis físicas, compreende o pensamento, o sentimento de Deus? Você vai se harmonizar, você vai se resolver, você vai se tranquilizar, você vai avançar muito na sua evolução. Estamos entendendo o que é a lei de adoração? E com isso, você desenvolve a tolerância religiosa. Você vai entender, meu Deus,
Como seria bom se tivesse uma igreja evangélica em cada esquina, uma igreja católica, um centro espírita, um terreiro de umbanda, um oriental, para todo mundo estar buscando o conhecimento de Deus, dentro da sua dor, dentro da sua possibilidade de assimilação, de entendimento, e uma vez compreendido, fazendo o melhor dentro das diretrizes de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, depois de uma aula dessa, se você mantiver a intolerância religiosa, eu lamento muito. Porque você está resistindo a um ensinamento, a uma orientação do próprio Pai. E vai chegar um momento que aquela escola religiosa já não atende mais. Eu preciso de outras respostas. Eu preciso de outras orientações. E Jesus prometeu aos discípulos na saída do templo de Jerusalém. Os discípulos empolgados com aquele edifício magnânimo, fala: Jesus, venha ver o templo de Jerusalém, que é o nosso orgulho, o orgulho da nossa raça, esse templo. E Jesus vira para os discípulos e fala: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Isso é uma promessa de Jesus, dizendo o seguinte: na medida que nós evoluímos, na medida que nós crescemos, Ele vai preparar um novo templo, com novos conhecimentos, com novas informações, com novas possibilidades, para que a gente mate a nossa sede. Ele não falou que quem beber da água que Ele oferece nunca terá sede? Então é assim que funciona. A gente vai mudando os templos de acordo com a nossa necessidade de informação, de conhecimento. Então respeite aquele que está numa igreja diferente da sua, ele está buscando dentro das possibilidades dele. E se permita frequentar a igreja que você quiser. Você está buscando dentro da sua necessidade, dentro da sua dor. Aqui eu encontrei consolo, aqui eu encontrei pertencimento, aqui eu encontrei acolhimento, aqui eu encontrei informação. Graças a Deus. Jesus fez essa promessa, que não faltaria para nós, em momento algum, o templo justo, necessário, suficiente para as nossas dúvidas, para as nossas dores, para a nossa evolução espiritual. A alegria de palestrante qual é? Já falei para vocês, que ninguém durma, né? E como ninguém dormiu, a gente vai encerrando muito feliz esse encontro de quarta-feira. Muito obrigado a todos. Nós vamos agora dar sequência, né? No passe, na água frutificada. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Depois de uma lição dessa, a gente tem mais que ficar esperto, né, Marcos? De amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo
contribuindo e unificando.